Olá, tudo bem? Sou eu, Cleiton Peixoto, do Prosperando na Bolsa. Hoje eu quero falar com vocês sobre as 13 regras de ouro nos investimentos. 13 regrinhas de ouro que você precisa seguir. Mas antes de mais nada, eu quero que você dê um like aí no nosso vídeo, nos siga, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, nos siga. Clica também no sininho para que você possa ser notificado de mais vídeos como este. Quando nós postarmos, você poderá ser notificado, ok? Tá bom? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou estar passando as 13 regras de ouro mesmo, para que você possa ter uma vida de sucesso fazendo investimentos em renda variável. E eu quero falar da primeira delas, sem mais delongas. Vamos lá. A primeira delas é, olha só, presta bem atenção, priorize empresas que pagam mais dividendos, com maior dividend yields, ou seja, os yields, os famosos yields. Quando você for montar uma carteira de investimentos, é de suma importância você se basear nisso. Afinal de contas, essa é uma das estratégias dos milionários e dos bilionários na Bolsa de Valor brasileira. Tendo em vista que, além disso, nós disponibilizamos também para alguns alunos que fazem o curso de investimentos prosperando na Bolsa. Além disso daqui, a gente disponibiliza uma tabela de quais os períodos que essas empresas pagam dividendos, quais são os meses, ou seja, se você, por exemplo, vai investir hoje, você pode se basear e se antecipar comprando ações de empresas que estão próximas de pagar dividendos. Então, priorize empresas que pagam o melhor dividendo, certo? Você tem essa informação no site, sempre que você vai comprar uma ação de uma empresa. Para os alunos do Prosperando na Bolsa, eles têm uma tabelinha, aqui, um rascunho aqui, e nessa tabela, tem aqui na última coluna, nós mostramos também quais são as melhores pagadoras de dividendos, quanto por cento essa empresa paga também. E eu quero deixar para você um link aqui, nesse vídeo, de onde você pode obter essa informação também, ok? Vou deixar um link para você obter essa informação, de onde é que você pode conseguir essa informação sobre o período que essas empresas pagam dividendos e quanto elas pagam de dividendos, ok? Essa é uma informação bem legal. Segundo, priorize empresas com menor PL. O que seria o PL? Preço-lucro. Não sei se você já ouviu falar, mas quando você vai comprar, por exemplo, quando você vai montar ou comprar uma franquia, geralmente a pessoa que vai te franquear, essa empresa, ela fala, olha, é o seguinte, você vai ter o retorno desse investimento em 3, 4 ou 5 anos. Isso seria basicamente o PL, o tempo que demoraria para você colocar no seu bolso aquele dinheiro que você está investindo. Se tudo continuar da maneira que está, se a empresa não tiver um aumento, se a empresa não pagar mais dividendos, alguma coisa do jeito que está ali. Então, com base nisso, geralmente quando vai comprar uma ação, nós temos também nessa tabela aqui o PL, de quanto tempo. Tem empresas que demoram aí, que o PL é 7,7, que significa 7 anos e mais ou menos 7 anos e 7 meses, para você ter o dinheiro de volta. Tem empresas que é 8,3, tem empresas que é 10. Muitas das vezes, esse PL é um pouco relativo. Por quê? Porque aquela empresa, às vezes, naquele momento, ela está investindo, comprando mais, ou se ajuntando a alguma outra indústria, ou comprando mais algumas indústrias. Então, às vezes, o PL fica um pouco mais elevado por um determinado tempo. Então, é bom fazer uma análise quando você vai comprar essa empresa. Nós indicamos aqui, no curso Prosperando na Bolsa, nós temos uma carteira, né, com mais de 30 empresas, o qual nós mostramos tudo. A tabelinha ela mostra todas as empresas, os PL delas, né, das melhores do mercado, tá bom? Então é bom priorizar empresas que têm o menor PL, certo? Outra dica aqui que eu quero deixar para vocês preço de ação não é critério de escolha, ok? Preço de ação não é critério de escolha. Muitas das vezes você não pode se basear, não, mas essa ação custa R$5, essa ação custa R$2. Não. Entenda bem, você precisa analisar duas coisas. E isso não é critério, porém, também você não pode comprar uma ação que está com preço acima, bem acima do mercado. Né? Uma empresa que já atingiu valores exorbitantes. Não, vocês precisam aprender a fazer uma diferenciação. Tem uma diferença entre
que o preço da ação não é critério para você comprar e também não comprar a ação que o preço está exorbitante. Cleiton, mas como é que eu sei disso? Você vai saber disso, por exemplo, quando você analisa o histórico daquela empresa, você vai ver as movimentações, as valorizações que elas tiveram nos últimos anos, ou no último ano, ou até mesmo no último mês. Com base nisso, você já tem uma noção. Agora, nós também entregamos para os alunos, ali dentro do curso Prosperando na Bolsa, essa informação, desculpa, para que ela possa saber se a empresa está com preço mais alto ou não. Por quê? Aqui nós colocamos aqui a questão do preço justo, né? Essa questão de preço justo, ou um preço teto. Com base nisso, a gente, com as informações das grandes empresas que fazem análise do mercado, nós mostramos aqui, olha, a empresa ainda tem um potencial de 20%, de 30% de valorização. Ou então, tem empresa aqui que já está acima do preço que ela talvez deveria realmente estar, com base na análise fundamentalista, na análise gráfica e outras análises que são feitas por essas grandes casas de análise que fazem tudo isso e entregam para nós, ok? Então é isso. Então, mas o preço não pode ser basicamente... Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa quer se basear por uma ação que custa R$2, R$3, uma small cap ou uma micro cap. Então, assim, as pessoas tendem muito a olhar isso daí, porque às vezes ela vê uma ação de 15, de 20 reais e pensa que está caro, que essa ação está um valor alto. Não, você não pode se basear por isso. A verdadeira análise não é essa, até mesmo porque às vezes você vai ver uma empresa que está com valor de 15 reais, mas o valor dela realmente deveria ser 30. É o que aconteceu muito agora. CEMIG, por exemplo. O valor da ação dela custava R$ 6,80, hoje está R$ 14, R$ 13, R$ 14. E outras empresas a mais, né? Que você pode ir analisando conforme você vai entrando, vai adentrando nesse mercado. Você vai descobrindo mais coisas com relação a isso daí, tá bom? Outra coisa, evite comprar menos de R$ 300 de cada empresa, por causa das taxas de corretagem. Eu sei que hoje tem muitas casas de corretoras, né? Muitas corretoras que não cobram essa taxa, né? Que é uma taxazinha de mais ou menos 10, 11 reais, que geralmente as corretoras cobram por cada transação que você faz, né? Então nós indicamos, se você, por exemplo, tem uma conta em uma corretora que tem essa taxa, é melhor você comprar pelo menos acima de 300 reais, tendo em vista que se você comprar 100 reais e pagar uma taxa de 10, não é muito legal, porque 10 reais de taxa vai representar aí 10% do valor daquele investimento. Então é melhor comprar acima de 200, 300 reais, ok? Outra dica que eu quero dar para você, outra dica de ouro, que seria aqui no caso Então, esqueça taxas de custódia, emolumentos, elas são insignificantes para investimentos em bolsa e vale a pena sim você fazer investimentos em bolsa, independente de taxa de custódia, independente de qualquer outra taxa, ok? Por quê? Porque essas taxas são insignificantes. Taxa de custódia basicamente é o quê? Quando você compra uma ação e deixa ela na corretora, ela fica como que guardada ali, é como se você estivesse alugando um espaço para poder guardar aquelas suas ações. Então existe uma taxa de custódia, que deve ser em torno aí de, sei lá, 10, 11, 12 reais ao mês para poder se guardar uma ação ali, para ficar guardado. Independente de você ter 1, 2, 5, 10 milhões de ações, é o mesmo valor, ok? Essa taxa de custódia. E isso é muito insignificante, tendo em vista do retorno que você pode ter fazendo investimentos em ações, tá certo? Outra coisa também, que eu até falo bastante, é para você ter cuidado e não se iludir com corretoras independentes, ok? Muito menos com as que não cobram taxas. Isso pode ser armadilhas e pode lhe custar muito caro. Cleiton, se eu tiver dinheiro ali, ações investidas ali em uma corretora e ela fechar, o que acontece? Basicamente, você não vai perder as suas ações, porque quem garante isso é a Ibovespa, certo? Porém, é a Bovespa que garante. Porém, você pode demorar um período para recuperar aquelas ações de uma corretora que fechou. Tendo em vista que o ano passado para cá, já foram 3 corretoras que fecharam. Então, você precisa ter cuidado. Nós indicamos que você, geralmente, tenha contas abertas em corretoras fortes,
né? Eu indico duas, que é uma corretora do Banco do Bradesco, do próprio banco, e a corretora do Banco Itaú, do próprio Banco Itaú, certo? Porque são corretoras fortes e nós temos certeza que o Banco Itaú e o Banco Bradesco não vai fechar suas portas, não é verdade? Então são esses os cuidados que você precisa ter. Então aqui eu passei 6 dicas de ouro e eu quero estar passando mais algumas aqui, que seria a 8ª dica de ouro aqui, que seria você controlar o seu próprio dinheiro em cada centavo, desde onde você ganha até onde você investe. Você precisa controlar esse dinheiro e não entregar o dinheiro na mão de uma corretora e falar para ela comprar algumas ações, ou então investir em um fundo, colocar o dinheiro em um fundo de investimentos. Eu vejo muito falar de BOVA isso, BOVA não sei o quê, não vou falar o nome aqui, mas o que é isso? Isso basicamente que essas corretoras querem te passar é o quê? Elas montaram ali uma carteira de investimentos e elas querem te vender cotas daquela carteira. Você não sabe nem que empresas estão ali direito, você não vai desfrutar verdadeiramente dos lucros, das valorizações que essa empresa pode ter, você não vai desfrutar direito dos dividendos que essa empresa paga e uma série de outras coisas, porque você nem sabe o que é realmente que você está comprando. E não faça isso. Se você for pôr dinheiro na mão de uma corretora para investir para você, é a mesma coisa de você deixar o dinheiro na poupança. Basicamente é a mesma coisa. Vão ter taxa de corretagem, vão ter uma série de coisas e você não tem lucro. Dependendo da situação, você ainda pode perder dinheiro. A proposta nossa é te ensinar a fazer investimentos de maneira independente e te deixar assim, graduado aqui, ó, para você poder fazer os investimentos de maneira independente e controlar cada centavo que você investe, ok? Então é isso. A outra aqui que eu quero deixar para você, eu falei agora, essa foi a 7ª, vou falar da 8ª, seria: não foque apenas no preço da ação, mas os fundamentos e no valor intrínseco da empresa. Isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco, de você não focar só apenas no preço da ação. Por que isso, Cleito? Porque muitas das vezes essas empresas estão com um valor ali estipulado, então um valor X ali, o valor das suas ações e tal, mas de repente essa empresa, ela anuncia, por exemplo, a compra de uma outra grande empresa. Nós vimos isso acontecendo, por exemplo, com a Magazine Luiza, né? Uma ação dela custava em torno de R$ 172, quando ela anunciou a compra, né, da Netshoes. E sua ação disparou aí, quase que dobrou. De 170 ela foi para R$ 292 em pouco tempo, pouquíssimo. Um mês e meio por aí já tinha atingido o valor de R$ 292. Então você não deve focar somente no preço, no valor, mas sim nos fundamentos. Que empresa é essa? Será que esse mercado ele pode crescer? Ele tem uma tendência a crescer mais? Principalmente as small caps, né, que tem uma tendência de muitas das vezes darem uma disparada e crescer 100, 200, 300, às vezes até milhares de por cento, como foi o caso da Magazine Luiza, que saiu de R$ 1 e foi para 292. Foram mais de 23.000% de valorização. Bom para aqueles que fizeram alguns investimentos no período correto e comprou a ação a R$ 1, né, comprou R$ 1.000 ou R$ 2.000 ou 10 mil. Quem comprou R$ 10.000 em ações da Magazine Luiza em dezembro de 2015 ficou milionário, porque simplesmente ele saiu de R$ 10.000 para R$ 2.920.000. É possível isso, Clay? Não somente é possível, como muitas pessoas ficaram milionárias sim, fazendo esse tipo de investimentos, tá? É só consultar o Google aí e colocar lá o valor da ação. Hoje, né, enquanto eu estou falando, ela já teve um desdobramento, você vai ver que a ação está a pouco mais de R$ 30, porque ela dividiu de R$ 292 por 7. Então a ação passou a custar dos 30 e poucos reais. Teve aí um desdobramento, né, para baixar o valor da ação. Então aconteceu isso. Outra coisa aí, foi por 8, desculpa, dividiu por 8, 1 por 8. Outra coisa aqui que você deve ter cuidado é fugir da manada, dos modismo, né? Aja de forma independente e desenvolva seu feeling para investimentos. O que é fugir da manada? Fugir da manada é que eu não sei onde é que você busca informação, onde você está buscando nesse momento com relação aos investimentos. Mas você não deve se basear, por exemplo,
numa Rede Globo da vida ou numa Veja da vida, que coloca algumas informações, muitas das vezes ali infundamentadas, ou não tem nenhum fundamento dentro do que eles estão falando, muitas das vezes eles são pagos, às vezes para falar bem de uma empresa ou para falar mal de uma empresa, só para poder gerar notícia ou para poder tentar alavancar mais investimento para aquela empresa. Aí nesse modismo, ou muitas pessoas começam a comprar a ação daquela empresa, ou começam a vender de uma maneira desesperada. E é totalmente contrário do que nós falamos no curso Prosperando na Bolsa, que é a nossa metodologia do buy and hold. Você deve comprar ações dos canhões, quando está todo mundo desesperado vendendo, você não vende, você compra mais. E quando está todo mundo comprando, está tudo tranquilo se você quiser, aí sim você vende. Você tem que ir contrário à maré, contrário ao modismo, contrário à manada. É o que todos fazem, tá bom? Quando sai a notícia, às vezes de uma ação X, aquela ação já deu até um valor máximo que ela já poderia ter dado. Aí não adianta nada comprar essa ação. Você precisa ficar tranquilo e tal. E não precisa vender também se você tem ação dessa empresa. Você precisa aprender a desenvolver seu próprio feeling com relação a isso. Essa foi a dica de ouro de número 9. Vamos prosseguir aqui. Tá. A de número 10. Vamos lá. 10. Que essa é o fundamento da metodologia do buy and hold, que é buscar retorno no longo prazo. Longo prazo. Infelizmente, eu até vi Luiz Barros Filho falando, eu até ri muito, que ele falou que o longo prazo de muitas pessoas hoje é o quê? 15 minutos. Esse é o buy and hold dele, é o que segura as ações. Ele compra a ação, segura por 15 minutos e diz que que é um grande investidor e está com a metodologia do buy and hold. Não, isso não é correto. Se você comprar uma ação e segurar só por 15 minutos, você não vai desfrutar dos dividendos, juros sobre capital composto, juros sobre o capital investido, né? E outras coisas mais que a empresa pode estar lhe passando a médio e longo prazo, ok? Então você precisa sim comprar empresas e se casar com elas. Luiz Barça Filho, nosso bilionário brasileiro, tem empresas que estão na sua carteira há mais de 30 anos. Ele comprou por centavos e centavinhos mesmo. E hoje são empresas que têm uma grande valorização no mercado. Sem falar a grande quantidade de dividendos que essa empresa pagou ao longo desse período para ele. Então é isso. Por isso que é bilionário. Outra coisa que tem a ver até com a questão número 9, que é a dica número 9, que é você jamais agir pelas emoções. Isso mesmo. Às vezes acontece aí uma notícia, uma coisa que aconteceu. Por exemplo, aconteceu aquela tragédia lá de Brumadinho com uma ação da Vale, né? E aí, infelizmente, muitas pessoas morreram e tal, mas, por exemplo, muitos investidores agiram pela emoção e começou a vender as ações. E as ações despencaram, foram a 42, acho que chegou até R$39. Veja quanto é que está lá a ação da Vale. Entendeu? Então, muitas pessoas venderam e perderam dinheiro, porque ela voltou a se valorizar e eu creio que ela não vai parar por aí. Você quer ver um outro caso aqui? Bem recente, talvez não muito recente, mas olha só. O caso da JBS. Quando João Wesley Batista fez a delação de Michel Temer, as ações da sua empresa caiu de R$ 8,90 da JBS para R$ 6,50, por aí. Eu me lembro muito bem porque eu fiz alguns aportes nesse período. R$ 6,50. Agora, muitas pessoas agiu, né? Ali no caso, agiu pela emoção. Eu não sei o que passou na cabeça delas e elas começaram a vender desesperadamente as ações dessa empresa. Agora, você acha que as empresas pararam de consumir os produtos que as pessoas pararam de consumir os produtos dessa empresa por causa disso? Pararam de consumir? Não, não pararam. Muito pelo contrário, isso não para. É uma empresa muito, mas muito forte. E tudo passou e tal, e eu sinto muito em dizer que a ação dessa empresa hoje está custando quase R$30. Pouco tempo depois, viu? Nós estamos falando de em torno de talvez 2 anos e pouco. Pois é, a ação está custando em torno de quase R$30, tá bom? Então não haja pelas emoções
quando você estiver fazendo investimentos. Essa foi a dica de ouro de número 11. Agora vamos lá para número 12. Vamos lá? Compre somente ações de empresas de qualidade com bom desconto. Certo? 12. Cleito, como é que eu sei isso? Você sabe. Quando você for comprar a ação de uma empresa, você observa o gráfico dela. Aqui mesmo, as indicações aqui dessa carteira, tem as valorizações, por exemplo, dos últimos 30 dias e do último ano. E tem aqui em uma coluna do último ano, nós colocamos qual foi a valorização que essa empresa teve. E tem uma aqui, por exemplo, que ela teve uma desvalorização de 45%. Depende do olhar de cada um. Eu vejo isso como oportunidade de estar entrando nessa empresa. Logicamente, eu vou averiguar o que aconteceu. Mas quando eu vejo e analiso a empresa, eu vejo que sim, eu posso comprar a ação dessa empresa. Por quê? Porque ela é uma empresa que está com bom desconto. Ela é uma empresa que realmente deveria estar valendo mais. Mas talvez alguma coisa que aconteceu momentaneamente, ela teve essa desvalorização e eu posso estar comprando a ação dela, que foi o caso também da JBS, que foi o caso de muitas empresas, acontece isso, da CEMIG, muitas companhias elétricas estavam bem, mas bem abaixo do seu real valor de mercado, que é o caso também da SAPR4, Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico. Ela estava custando, gente, em outubro do ano passado, em torno de R$ 8,90 a R$ 9,50 essa empresa. Hoje, né, tem exatamente um ano, ela está custando aqui R$ 17,50. Então, essa é uma empresa que nós falávamos naquele tempo já para as pessoas a respeito disso, sobre investir em empresas como essa. E tem muitas mais empresas assim, gente, com essa probabilidade de te entregar uma boa rentabilidade de valorização. E 13, última dica de ouro que eu quero passar para você é: não perca tempo e comece agora mesmo. Ninguém vai enriquecer por você, vai depender de você mesmo. Então, se você achou que essas dicas foram valiosas para você, compartilhe esse vídeo, dá um like aí, copia o link, manda para um amigo para que nós possamos fazer com que mensagem como essa chegue mais longe, chegue a mais pessoas. Tendo em vista que hoje muito mais pessoas estão querendo saber sobre a questão de investimentos em renda variável, sobre como comprar ações, tá bom? Então é isso aí que eu quero passar para você. Deus lhe abençoe e eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo sobre como você descobrir e onde ver a questão dos dividendos, das empresas, os períodos que elas pagam dividendos, quanto é que elas pagam de dividendos, tudo bem? Eu vou deixar o link aí para você como cortesia. Até mais, Deus abençoe vocês. Tchau!